Então, muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença para esta conferência de imprensa de lançamento do jogo Paços de Ferreira Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Temos connosco o Mr. Filipe Cândido à disposição para as questões que queiram colocar. Começamos por mim, duas. Boa tarde, Jogo. Filipe Cândido. Tem dito que o Paços de Ferreira está num processo de ascendência, de melhoria jogo após jogo. O que é que este jogo vem numa boa altura para elevar todos os níveis de confiança e de explosão dos sócios com os jogadores? O que é que se pode trazer de novo? Bem, boa tarde. A taça no fundo tem esta magia. Tão depressa nos leva à Nazaré, a defrontar o Nazarenos, que é uma equipa que milita na primeira distrital de Leiria, na eliminatória seguinte defrontamos o bicampeão nacional, o atual vencedor da competição. E eu penso que é por isto que a maioria de nós gostamos também desta mesma competição. Com relação ao jogo em si, nós, vamos encará-lo com muito entusiasmo, vamos, acima de tudo, querer desfrutar do próprio jogo, quando muitas vezes eu tenho dito que a equipa se encontra num processo de crescimento também a nível daquilo que é a evolução individual, não só coletiva, diz respeito. Porquê? Porque, na verdade, temos 4, 5 jogadores com alguma experiência e que ao longo dos anos foram acumulando épocas consecutivas como profissionais de futebol, mas a maioria do plantel, no fundo, é a primeira vez que se encontra a jogar a nível profissional e, portanto, fizemos uma série de apostas numa série de jogadores que estão pela primeira vez a jogar a um nível competitivo profissional, porque uns vieram da Liga 3, outros vieram da 4ª Divisão do Brasil, de outros contextos competitivos, e este jogo vai servir também para que essa mesma evolução possa acontecer, ou seja, eles serem capazes, e muito provavelmente estará uma casa repleta, cheia, e que eu acho que isso faz-nos crescer a todos, entusiasma-nos a todos, e portanto é dessa forma que eu olho para este jogo, ou seja, dar continuidade àquilo que tem sido o processo de evolução da nossa equipa, para que depois, independentemente do que aconteça no fim, sejamos capazes de dar continuidade nos jogos seguintes. Próxima questão, diga lá, Dora. Muito boa tarde, Mr. Filipe Cândido. Eu gostaria de ir também aqui um pouco mais para a parte do balneário. Eu gostaria de saber como é que os jogadores sentem este momento, o que é que o grupo no fundo procura a primeira vitória da época, como é que sente o grupo, e já agora, como tem sido o espírito dos jogadores nesta fase? Nota vontade de uma resposta forte para amanhã? Bem, tenho que o corrigir porque não é a primeira vitória da época, porque nós para estarmos nesta eliminatória tivemos que vencer o Nazarenos. Muito provavelmente estava-se a referir ao campeonato. Amanhã é um jogo de taça, o campeonato é outra conversa. Como é que os jogadores estão a viver este momento no que à evolução da equipa diz respeito, como mais uma semana das muitas que temos tido até agora, e naturalmente com muita ilusão de querer mostrar o seu melhor, como temos feito até aqui, só que este será sempre um jogo que lhes vai permitir ter um tipo de visibilidade que muitas vezes noutros jogos não acontece. E, portanto, eu espero que a equipa tenha e eles próprios, essa capacidade de não entrarem demasiado ansiosos, porque no fundo é mais um jogo contra uma muito boa equipa. Como eu já disse, é o bicampeão nacional e, portanto, tem excelentes jogadores. E eu acho que eles também se vão aproveitar para também perceber o nível em que se encontram, não só como equipa, mas também individualmente, quando nós defrontamos jogadores de maior qualidade, quando defrontamos equipas desta qualidade, também podemos perceber em que nível estamos, porque no nosso caso nós queremos ir mais para cima, nós, treinadores, jogadores, o próprio clube, e portanto muitas vezes para aferir o nível em que estamos, estes jogos também são importantes. Próxima questão. Beatriz Costa Silva para a Sport TV. Falando dos jogadores e agora frente ao Sporting, podemos esperar uma aposta habitual no 11 inicial ou espaço para a rotação da equipa?
Olha, desde a primeira jornada que tenho dito isto. Eu, independentemente da competição, do jogo, na verdade já fomos defrontar uma equipa que estava 3 divisões abaixo e a minha intenção nunca foi promover sequer um tipo de rotatividade para dar minutos ou para... Não, eu que digo, e é um princípio que tenho como treinador, por norma as minhas escolhas serão sempre aqueles que se encontram melhor para defrontar o adversário seguinte e explico como. Faço uma análise do jogo anterior, faço uma análise àquilo que foi a semana de trabalho e depois o lado estratégico, muitas vezes em função de algumas virtudes ou assim que o adversário tenha, eu posso depois fazer as escolhas. Os jogadores sabem que têm que ter bons desempenhos no jogo anterior, sabem que às vezes as características de um e de outro pode eventualmente mexer um pouco naquilo que é a dinâmica do 11 inicial, mas que todos têm que estar preparados e, portanto, amanhã naturalmente vamos querer entrar na nossa máxima força, com os jogadores que eu entendo que para um primeiro momento do jogo possam estar mais preparados, mas que todos sabem que, até porque eu prevejo que a intensidade do jogo seja alta, a dificuldade do jogo seja máxima, todos vão ter que estar preparados, porque a qualquer momento, se não forem de início, podem estar lá dentro a qualquer momento. E, portanto, é isto que eu espero para amanhã. Lusa? Boa tarde, Carlos Alexandre de Saúde. Eu tenho aqui uma dúvida, já quase respondeu. Estes jogos, quando se defrontam equipas grandes, isto é uma montra para todos, não é? Mas sente-se como treinador, como que a meio da ponte, a hesitar qual o caminho a seguir, e eu já explico. Este é um jogo importante, é a montra, mas para o futuro, até para o futuro, sustentabilidade do clube, os jogos seguintes são os mais importantes. O que é que vai ter mais peso? Se é que isso vai pesar? E ao mesmo tempo, como é que está a gerir isto em termos de balneário? Olha, nós, enfim, já fui falando um pouco de tudo aquilo que é a nossa forma de olhar para esta própria competição. Nós temos que muitas vezes também nos saber situar entre aquilo que provavelmente será o melhor momento, digo eu, ou um dos melhores momentos da história do adversário, neste caso do Sporting, desde o tempo dos violinos, e o Passos neste momento encontra-se num momento um pouco mais difícil, tendo em conta, porque todos temos no nosso imaginário o Passos que esteve durante muitos anos na Primeira Liga e foi fazendo sempre excelentes resultados contra os grandes, inclusivamente. Enfim, no seu currículo, digamos, tem presenças nas competições europeias e, portanto, todos temos isso presente, temos que situar-nos à realidade, perceber o nosso contexto, mas ao mesmo tempo depois tentar não colocar isso dentro das 4 linhas para que o jogo seja, que é isso que nós pretendemos, exigente, mas ao mesmo tempo que nós possamos estar ao nível, ou seja, e sermos competitivos o suficiente para fazer um bom jogo e, acima de tudo, para podermos olhar. E eu, desde que entrei aqui no clube, vim com uma missão, no ano anterior fazer continuar o clube nesta liga, e agora é exatamente igual, ou seja, tentámos construir com as nossas capacidades o plantel mais competitivo possível para fazer frente ao campeonato. Sabemos que o objetivo é chegar a abril, maio, com o objetivo praticamente ou completamente conseguido, e portanto este jogo vai servir naturalmente também para continuarmos esse mesmo caminho, e porque, claro, eu vivo jogo a jogo, como treinador sei que tenho que vencer o próximo, porque por vezes há muita coisa que pode ser posta em causa, ainda que muitas vezes eu não concordo completamente com isso. No entanto, vamos ver o que acontece amanhã. Com relação àquilo que possa acontecer, sinceramente, há 2 anos atrás, eventualmente, poucos vão recordar, mas no momento em que até conseguimos chegar pelo Nacional às meias finais, com o Braga, pelo caminho, a dificuldade que foi vencer, por exemplo, o Rabo de Peixe em casa, que era uma equipa que estava 2 divisões abaixo da do Nacional, e na eliminatória seguinte, quando poucos se calhar previam, fomos ganhar 5-2 ao Casa Pia, que estava em 5º lugar da Primeira Liga na altura, e portanto estes jogos por vezes trazem-nos algumas surpresas no imaginário das pessoas, e portanto é com isso que nós também vamos amanhã entrar em campo a acreditar que possa eventualmente ser possível. Jornal Record. Boa tarde, Filipe.
neste início de temporada ainda não conseguiu solidificar um 11 base, tendo em conta as incidências que têm acontecido nas jornadas, com várias expulsões. Como é que o Filipe consegue controlar o balneário e a tática para apresentar sempre o melhor 11? Sim, é uma boa pergunta, porque na verdade nós já tivemos em 7 jogos 4 expulsões e que nos tem inibido, eventualmente até de já ter atingido no campeonato a tal vitória que tanto andamos à procura. Nós não precisamos só de uma, vamos precisar de várias para atingir o nosso objetivo e, portanto, andamos atrás disso. Na verdade, eu nem sempre acho que não sou tão apologista, às vezes até da equipa que ganha não se mexe, por vezes o adversário seguinte faz-nos pensar que as características de um ou outro jogador possa ser mais interessante para determinado jogo. E sim, ou seja, é mesmo assim difícil, por todas as condicionantes que já temos, depois em cada jogo sentir que ficamos com menos um jogador. No jogo com o Porto B em casa ficámos com menos 2 inclusivamente, e sentíamos claramente que o jogo ia dar para o nosso lado. Inclusivamente o último no Oliveirense, podemos não ter começado tão bem o jogo, mas há um momento, quando conseguimos o gol do empate, que sentíamos, já mesmo falando isto com os jogadores, que íamos virar o jogo, que íamos vencê-lo, mas a expulsão acaba por nos condicionar. Parece que somos uma equipa demasiado agressiva e não somos, antes pelo contrário, muitas vezes tenho que tentar estimular muito esse lado competitivo, agressivo positivamente e não bélico nesse sentido, mas são coisas que nós, com as quais temos que ir trabalhando também os jogadores. Por vezes a inexperiência do grupo em si, na própria competição, de alguns jogadores leva-nos por vezes não saber controlar muito o momento em que já levaram um cartão. Eu próprio, como treinador, vou tentando gerir isso com as substituições, com aquilo que eu sou capaz muitas vezes de os ir influenciando, mas sinceramente neste momento não estou a pensar muito nisso. Espero amanhã fazer um bom jogo, a equipa desfrutar acima de tudo deste momento. Acho que nós temos que enaltecer a taça por isso, e a vida tem magia também por estes momentos, e portanto andamos à procura deles, e queremos que amanhã assim aconteça. Última questão, o jogo. Consta-se, mas parece que o Sporting não vai utilizar, ou melhor, vai utilizar uma equipa com algumas ausências de monta. Isso pode ser benéfico para a montagem da estratégia de jogo para o treinador, embora não saiba bem com o que é que vai deparar. Se isso é benéfico, isso pode dar mais probabilidade de êxito à equipa de Passos Ferreira. E permite-me fazer uma segunda pergunta, só, já que todos os treinadores não se inibem de dizer quem é o guarda-redes que vai jogar, também se o James vai jogar neste jogo. Eu respondendo já à última questão, nós, e eu por norma tenho por princípio também, salvo raras exceções, e não vou antecipar ainda esse cenário. Amanhã irão ver quem será o guarda-redes e o 11 que vai entrar de início. Com relação à outra questão, nós, quando pensamos nas verbas que foram gastas, por exemplo, nos 2 avançados, e muito provavelmente não conto que o Soares jogue amanhã, possa jogar o Ioannidis, diz bem da qualidade, penso eu, do plantel, independentemente da rotatividade que eles possam fazer. Tenho a certeza que será uma equipa fortíssima. Eu acho que por aquilo que mais nós nos preocupámos, nós Passos e eu enquanto treinador, foi olhar aquilo que são as dinâmicas desta equipa no momento ofensivo, no momento defensivo. Acredito que este Sporting tem sido provavelmente no momento ofensivo o melhor dos últimos 5 anos, desde o tempo do Ruben Amorim. Talvez, eventualmente, num ou outro momento naquilo que são os equilíbrios, possa parecer, porque mete tanta gente para a frente que muitas vezes depois naquela relação de equilíbrio da sua equipa possa parecer ter ali algumas fragilidades, e isto, salvo seja, porque, enfim, neste caso ainda só perdeu com o Futebol Clube do Porto e com o Nápoles,
E, portanto, independentemente de quem joga amanhã, esperamos um jogo extremamente difícil. Recentemente há um jogador que é o Alisson, que tem aparecido com mais regularidade na equipa, que provavelmente pode amanhã ter a sua primeira oportunidade como titular, e é um jogador que eu conheço até porque acho que tive alguma influência na vinda dele para Portugal, e fico feliz naturalmente que tenha feito este percurso, mas portanto é um jogador de qualidade, como todos o são. Para estar numa equipa como o Sporting tem que ter, acima de tudo, muita qualidade. Será um jogo extremamente difícil, independentemente de quem joga. Sport TV? A questão seria se existem jogadores lesionados para amanhã frente ao Sporting. Não, lesionados não, temos apenas 2 castigados, fruto das 2 expulsões, que é o Cauã e o João Pinto. Muito bem, muito obrigado a todos pela presença. Terminada assim a conferência de imprensa. Continuação de boa tarde.